E se eu te dissesse que a maior vitória que você conquistou hoje foi em uma batalha que você nem soube que lutou? E se eu te contasse que aquele alívio que você sentiu, aquele suspiro de "ufa, essa foi por pouco", não teve nada a ver com sorte, mas sim com um escudo invisível que se colocou na sua frente no último segundo? Pense por um instante no seu dia, naquela decisão de última hora de pegar um caminho diferente para casa, naquela ligação que te atrasou e te fez perder o que quer que estivesse te esperando mais à frente, naquela sensação estranha que te fez desconfiar de uma proposta que parecia perfeita demais. Nós fomos ensinados a chamar isso de intuição, de acaso, de coincidência. Nós damos tapinhas nas costas e dizemos: "Que sorte eu tive!" Mas eu vim aqui nesta noite para te propor uma verdade muito mais profunda, muito mais poderosa e infinitamente mais segura. Eu vim te dizer que a sua sorte tem um nome. A sua coincidência tem um propósito. E o acidente que não aconteceu teve, na verdade, uma intervenção divina. Nós vivemos em um mundo que aplaude o ceticismo, um mundo que nos treinou a acreditar apenas no que os nossos olhos podem ver, no que as nossas mãos podem tocar e no que a nossa mente lógica pode compreender. Se não pode ser provado em um laboratório, é fantasia. Se não saiu no noticiário, não é real. Construímos nossas vidas sobre a fundação frágil do que é visível. E por isso, vivemos com medo. Temos medo do amanhã, porque não podemos vê-lo. Temos medo do inesperado, porque não podemos controlá-lo. Temos medo do mal, porque muitas vezes só o percebemos quando ele já nos feriu. Mas a palavra de Deus, a verdade eterna, que não muda, com as manchetes do dia, rasga esse véu de engano e nos mostra que a realidade que percebemos é apenas uma fração minúscula da verdadeira realidade. Existe uma história na Bíblia, no segundo livro de Reis, que explode a nossa compreensão limitada. O profeta Eliseu e seu servo acordam um dia e se veem completamente cercados por um exército inimigo. Cavalos, carruagens, soldados por toda parte, prontos para destruir. O servo, olhando para aquela realidade física e esmagadora, entra em pânico. O suor escorre em sua testa, seu coração dispara e ele grita em puro desespero: "Meu Senhor, o que faremos? Estamos perdidos, é o fim." Ele viu os fatos, ele calculou as probabilidades, e a conclusão lógica era a morte. Mas Eliseu, em vez de se desesperar, demonstra uma calma sobrenatural, uma paz que não fazia sentido diante daquela cena. Ele não olha para o exército inimigo, ele olha para o céu, e ele faz uma oração simples, mas que mudaria tudo. Ele não pede a Deus para destruir o inimigo. Ele não pede uma rota de fuga. Ele simplesmente ora pelo seu servo e diz: "Senhor, eu peço que abras os olhos dele para que veja." E naquele instante algo acontece. Deus atende àquela oração. Os olhos espirituais do servo se abrem, e o que ele vê o deixa sem fôlego. A montanha, ao redor deles, nos espaços vazios, que antes pareciam desprotegidos, estava completamente cheia de cavalos e carruagens de fogo. Um exército celestial brilhante, poderoso, infinitamente maior e mais assustador do que qualquer força da terra. O exército de Deus estava ali o tempo todo. A proteção era real. O servo só não conseguia ver. Meu amigo, minha amiga, essa é a primeira
e mais importante verdade que eu preciso que queime dentro do seu espírito nesta noite. Assim como aquele servo, você muitas vezes olha para os seus problemas e se sente cercado. Você olha para o diagnóstico, para a dívida, para a crise na sua família e o seu coração grita: estou perdido. É o fim. Você está olhando para o exército inimigo, mas eu estou aqui hoje para fazer a mesma oração de Eliseu por você. Senhor, abre os olhos dele. Abre os olhos dela para que você veja que, ao seu redor, neste exato momento, neste lugar, na sua casa, no seu trabalho, existe uma realidade espiritual tão real quanto o chão sob os seus pés. Existe uma atividade celestial. Existe um exército posicionado. Você não está sozinho na sua dificuldade. Você não está desprotegido na sua caminhada. A cortina que separa o mundo que vemos do mundo que não vemos é incrivelmente fina. E do outro lado dessa cortina, por ordem direta do Deus Todo-Poderoso, existe uma guarda de honra celestial com uma única missão: proteger você. A sua vida não é um acaso. Ela é um projeto divino. E todo projeto divino vem com proteção celestial. Você só precisa pedir a Deus que abra os seus olhos para ver. E antes de mergulharmos nesta verdade, que pode mudar a sua vida, eu quero te fazer um convite. Se você já sentiu uma proteção que não conseguiu explicar, um livramento que te deixou de joelhos agradecendo, escreva nos comentários a frase "Eu creio no invisível". Deixe o seu amém em forma de like para que esta mensagem alcance mais corações. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma palavra de fortalecimento. E eu te garanto, fique comigo até o final, porque a última revelação que vou compartilhar hoje sobre como esses guardiões agem no seu dia a dia tem o poder de transformar a maneira como você ora para sempre. A montanha estava cheia. O servo de Eliseu viu. O pânico deu lugar ao espanto e o medo se transformou em uma fé inabalável. Mas a pergunta que ecoa em nossa alma hoje é a mesma que aquele servo deve ter se feito em silêncio, com os olhos arregalados, cheia de quê? Quem são esses seres de fogo e luz que compõem o exército do Deus vivo? Quem são esses guardiões celestiais cuja presença transforma um cerco de morte em uma demonstração do poder de Deus? Eu preciso que você faça um favor a si mesmo, agora mesmo. Apague da sua mente a imagem que este mundo tentou te vender. Esqueça os bebês rechonchudos com pequenas asas flutuando em nuvens de algodão. Esqueça as figuras frágeis e delicadas tocando harpas em cartões de aniversário. Essa é talvez uma das mentiras mais sutis e eficazes do inimigo: diminuir a imagem do exército de Deus para que não o levemos a sério. Ele quer que pensemos nos anjos como figuras poéticas, como metáforas do cuidado de Deus. Mas a Bíblia, a nossa única fonte de verdade absoluta, pinta um quadro radicalmente diferente. Quando a Bíblia fala de anjos, ela fala de guerreiros. Ela fala de mensageiros cuja aparência faz homens fortes caírem por terra como mortos. Ela fala de seres tão cheios de poder e da glória de Deus que sua simples presença ilumina prisões escuras e faz tremer os fundamentos da terra. Pense comigo na história de Pedro, na prisão, no livro de Atos, capítulo 12.
A situação era humanamente impossível. Pedro, um dos líderes mais importantes da igreja primitiva, estava preso. Não apenas preso, mas acorrentado a 2 soldados dentro de uma cela atrás de um portão, vigiado por outros esquadrões de guardas. O rei Herodes planejava executá-lo em público após a festa. Era uma sentença de morte selada e garantida pelo poder do império. Enquanto isso, a igreja fazia a única coisa que podia: orar. Eles não tinham um exército, não tinham influência política. Eles tinham apenas a sua fé e um canal de comunicação direto com o trono do universo. E no meio da noite, na hora mais escura, quando toda a esperança parecia perdida, a resposta veio. A Bíblia diz que, de repente, um anjo do Senhor apareceu. Não bateu na porta, não pediu licença. Ele simplesmente apareceu. E uma luz resplandeceu na cela. A presença de um único ser celestial mudou a atmosfera de um lugar de morte. O anjo toca em Pedro, que dormia profundamente, e lhe dá uma ordem direta: levanta-te depressa. E no mesmo instante, as correntes feitas de ferro romano simplesmente caíram de suas mãos. Não houve esforço, não houve luta. O que era um símbolo de opressão e morte se tornou inútil diante da autoridade celestial. O anjo o guiou para fora, passando pelo primeiro e pelo segundo postos da guarda. Homens treinados para matar não viram nada. E quando chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, um portão pesado, que exigiria a força de vários homens para mover a Bíblia, diz que o portão se abriu por si mesmo. Aquela barreira de ferro se curvou diante da presença do enviado de Deus. Você consegue entender a magnitude disso? Isso não é uma fábula. Isso é um registro histórico do que acontece quando o céu intervém na terra. Esse é o tipo de poder que está à disposição para guardar os filhos de Deus. E talvez você diga, mas isso foi para o apóstolo Pedro. E é aí que eu quero te apresentar a verdade mais pessoal e revolucionária que você vai ouvir. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, o Espírito Santo nos faz uma pergunta que deveria ecoar em nossos corações todos os dias. Não são todos os anjos, espíritos, ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Vamos quebrar isso em pedaços. Espíritos ministradores. Isso significa que eles têm um ministério, um trabalho, uma função ativa. Eles não estão desocupados, enviados para servir. A missão deles é deliberada. Eles não agem por acaso. Eles estão despachados, comissionados, enviados com um propósito direto do trono de Deus. E agora, a parte que muda tudo, em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem são essas pessoas? Se você entregou sua vida a Jesus Cristo, se você confessou que Ele é o seu Senhor e Salvador, essa pessoa é você, sou eu, somos nós. A palavra de Deus está declarando que existe um ministério celestial inteiro composto por guerreiros poderosos que fazem portões de ferro se abrirem e correntes caírem, e o trabalho deles é servir a seu favor. É garantir que o propósito de Deus na sua vida se cumpra. Sua vida, meu irmão, minha irmã, tem tanto valor para o Criador do universo que Ele não te deixa andar sozinho neste mundo caído. Ele designa
sua guarda de elite, sua força-tarefa celestial para te acompanhar. E entenda bem, eles não devem ser adorados. Nossa adoração, nosso louvor, nossa devoção pertencem única e exclusivamente a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os anjos são servos assim como nós, mas são servos poderosíssimos instrumentos nas mãos de um Deus soberano que os usa para executar seu plano de amor e proteção por nós. Eles não têm vontade própria no sentido de desobedecer a Deus. Eles não seguem seus próprios caprichos. Eles respondem a uma única voz, a um único comando, a voz do Deus Todo-Poderoso. Quando Deus fala, eles se movem em velocidade estonteante. Quando Deus ordena, eles executam com uma precisão impecável. A Bíblia nos dá vislumbres desse poder que nos deixam maravilhados. Em 2 Reis 19, o exército assírio, a maior superpotência militar da época, com 185 mil soldados, zombava de Deus e do rei Ezequias. Eles cercaram Jerusalém e a aniquilação era certa. Ezequias rasgou suas vestes e foi orar. Naquela mesma noite, a Bíblia relata que o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Um único anjo. Não foi uma batalha, foi uma execução. Na manhã seguinte, o que restava era um campo de cadáveres. O poder de uma nação inteira foi quebrado pela ação de um único servo de Deus. Pense no túmulo de Jesus. Pilatos o selou e colocou uma guarda de soldados romanos de elite para vigiá-lo. O poder do Império Romano estava garantindo que aquele corpo não sairia dali. Mas na manhã da ressurreição, a Bíblia diz que houve um violento terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. Os guardas-homens, treinados na brutalidade da guerra, ficaram com tanto medo que tremeram e ficaram como mortos. E o anjo, com um movimento simples, rolou a pesada pedra da entrada do túmulo e sentou-se sobre ela. Ele moveu o obstáculo que representava a morte e o fim como se não fosse nada, e depois descansou sobre ele em um ato de domínio e vitória total. Esse é o calibre da proteção que te cerca. Quando você entregou sua vida a Cristo, você não apenas recebeu o perdão dos seus pecados e a promessa da vida eterna. Você recebeu acesso a uma aliança de proteção divina. Você se tornou propriedade exclusiva de Deus e Deus protege o que é seu. O inimigo de nossas almas sabe disso. Ele conhece o poder deles, pois ele mesmo já foi um anjo de luz antes de cair em orgulho. Ele sabe que não pode simplesmente fazer o que quer na sua vida. Ele precisa encontrar uma brecha, uma legalidade. Mas quando você anda no esconderijo do Altíssimo, debaixo da cobertura do sangue de Jesus, existe uma muralha de fogo ao seu redor que o inimigo não pode transpor. Você não é um órfão cósmico tentando sobreviver em um mundo hostil. Você é um filho, uma filha do Rei dos Reis, e o Rei envia sua guarda real para garantir que você chegue em casa em segurança. A sua vida não é um acidente esperando para acontecer. Ela é um projeto divino sendo cuidadosamente vigiado. E a razão pela qual você sobreviveu a coisas que deveriam ter te destruído, a razão pela qual você ainda está de pé depois de tudo o que passou, não é porque você é forte. É porque o exército
que luta por você é mais forte. É porque o Deus que os comanda é fiel. É porque a verdade da palavra de Deus é inabalável. Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Creia nisso, respire isso, viva isso, porque essa é a sua realidade em Cristo Jesus. E antes de te mostrar como essa proteção celestial se manifesta de formas que você nunca imaginou, no seu dia a dia, quero fazer algo diferente. Quero que você pare por um segundo e pense em um momento da sua vida em que você olhou para trás e disse: eu não sei como sobrevivi àquilo. Se esse momento veio à sua mente, quero que você honre a proteção de Deus, escrevendo nos comentários: fui guardado. Vamos criar uma corrente de testemunhos silenciosos, de livramentos que só nós e Deus conhecemos. E se esta palavra já está falando ao seu coração, deixe o seu like como um amém e se inscreva, porque o que vamos descobrir juntos hoje vai fortalecer a sua fé de uma maneira extraordinária. E preste muita atenção, porque no final deste vídeo vamos falar sobre a única coisa que pode, infelizmente, criar uma brecha nessa muralha de proteção. Você precisa saber o que é. Creia nisso. Respire isso. Viva isso. Essa é a sua realidade em Cristo Jesus. Mas talvez neste exato momento, uma pergunta esteja gritando dentro de você. Como essa verdade tão grandiosa e celestial aterrissa na minha segunda-feira de manhã, no meio do trânsito caótico, das contas para pagar e da ansiedade que tenta roubar a minha paz. Se esse exército é real, onde ele está quando eu me sinto tão fraco e vulnerável? E é exatamente sobre isso que precisamos conversar agora. Porque a maior parte da atividade angelical na sua vida não acontece com luzes brilhantes e portões de ferro se abrindo. A maior parte da proteção de Deus sobre você é silenciosa, invisível e disfarçada de coisas que você chama por outros nomes. Pense comigo, com total honestidade, na sua jornada até aqui. Puxe pela memória. Quantas vezes você estava dirigindo perdido em pensamentos e sentiu um impulso inexplicável, uma força que te fez frear segundos antes de um carro cruzar o sinal vermelho? Na sua frente, quantas vezes você sentiu uma inquietação, um desconforto no espírito que te fez cancelar um compromisso e mais tarde você descobriu que um terrível acidente aconteceu naquele exato lugar para onde você estava indo? Quantas vezes você se sentiu frustrado por um atraso, um voo perdido, uma reunião que demorou mais do que o esperado, um pneu furado, apenas para descobrir, depois, que aquele atraso foi o que te salvou de uma tragédia? Você chama isso de sexto sentido, de arrepio, de intuição feminina, de sorte, de um grande livramento. E eu não estou aqui para dizer que você está errado, mas estou aqui para te dar o nome por trás do livramento, o nome por trás da sorte. Eu chamo isso de intervenção angelical. Eu chamo isso de guerreiro celestial sob as ordens diretas de Deus, colocando a mão no seu ombro e sussurrando: pare, vire à direita, espere mais um pouco. Pense nas suas relações. Quantas vezes você esteve prestes a fechar um negócio, a assinar um contrato que parecia a oportunidade da sua vida, mas algo dentro de você gritava que havia algo errado, e por mais que os números fizessem sentido, você recuou, sentindo-se até mesmo um tolo,
apenas para ver meses depois aquela empresa ou aquela pessoa envolvida em um escândalo de fraude que teria destruído completamente a sua vida financeira. Você chama isso de prudência, mas eu chamo isso de um anjo guardião, te protegendo de um laço de engano. Quantas vezes um amigo, ou talvez alguém que você amava profundamente, se afastou de você sem uma explicação clara, doeu, queimou sua alma. Você chorou, se perguntando o que tinha feito de errado. E só muito tempo depois, quando a poeira baixou, Deus te permitiu ver o veneno que aquela pessoa carregava. A amargura, a inveja, a maldade, que se tivesse permanecido na sua vida, teria contaminado o seu futuro, sufocado o seu chamado e destruído a sua paz. Você chama isso de um doloroso fim, mas eu chamo isso de um resgate cirúrgico, executado por um anjo que recebeu a ordem. Remova essa influência da vida do meu filho, da minha filha, antes que seja tarde demais. Você não tem a menor ideia, você simplesmente não faz ideia do volume de orações negativas, de palavras de inveja, de planos de maldade que foram sussurrados contra você no escuro e que nunca chegaram nem perto de te tocar. Porque no momento em que a seta foi lançada no mundo espiritual, um escudo se levantou. Você não tem ideia das conversas que aconteceram para destruir sua reputação no trabalho, mas que de alguma forma perderam a força, as palavras se confundiram e o assunto morreu antes de chegar aos ouvidos de quem poderia te prejudicar. Você não tem ideia das noites em que o inimigo planejou um ataque de pânico, de insônia, de pesadelos para atormentar sua mente, mas ele encontrou uma sentinela celestial postada na porta do seu quarto e teve que recuar. Você estava dormindo. Você estava assistindo a um filme. Você estava vivendo sua vida completamente alheio à guerra que estava sendo travada em seu favor. É como uma criança pequena brincando na sala. Ela corre, pula, sorri totalmente inconsciente dos perigos ao redor, a quina da mesa, a tomada exposta, o objeto pequeno no chão que ela poderia engolir. Ela está feliz e segura. Não porque o perigo não existe, mas porque os olhos atentos de um pai e de uma mãe estão constantemente vigiando, antecipando, removendo os perigos antes que eles possam sequer ameaçar o seu bem-estar. A criança não agradece por esses livramentos porque ela nem sabe que eles aconteceram. Ela simplesmente vive na segurança do amor de seus pais. Meu amigo, minha amiga, é assim que você vive sob o cuidado de Deus. Você é a criança brincando na sala da vida e o seu Pai Celestial está vigiando. E Ele despacha seus servos, os anjos, para serem a extensão desse cuidado protetor. Eles são os que tiram a pedra do seu caminho antes que você tropece. São os que fecham a porta na sua cara para te impedir de entrar na sala do perigo. São os que te atrasam para te salvar do desastre que te espera logo à frente na estrada. A Bíblia nos dá essa promessa no Salmo 91. E eu preciso que você ouça isso não como um poema antigo, mas como uma ordem de serviço do céu, um protocolo operacional do reino de Deus. Ele diz: pois ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão em suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você entende a profundidade disso? Ele dará ordem. Não é uma sugestão. Não é um
talvez. É um comando divino, uma diretiva do comandante em chefe dos exércitos celestiais. E a ordem é específica a teu respeito. O seu nome está nessa ordem de serviço. A sua vida é o foco da missão, para que o protejam em todos os seus caminhos. Não apenas nos caminhos espirituais, no domingo, na igreja, mas no seu caminho para o trabalho, no seu caminho para o supermercado, nos caminhos difíceis da dúvida e da dor, nos caminhos alegres da celebração. E a proteção é tão detalhada, tão íntima, que eles te sustentarão, para que você não tropece em alguma pedra. Deus se importa tanto com você que Ele se preocupa até com as pequenas coisas que podem te fazer cair. Quantas pedras foram removidas do seu caminho sem que você soubesse a doença que deveria ter se manifestado, mas cujas células foram destruídas pelo seu sistema imunológico, fortalecido por uma intervenção divina antes mesmo que você sentisse o primeiro sintoma. O plano de traição que foi descoberto por um acaso que não foi acaso. A mentira que estava prestes a explodir, mas a pessoa que ia contá-la teve um branco inexplicável. Você não escapou por um triz. Você foi guardado por um rei. Você não teve sorte. Você foi protegido por um decreto. Pare neste exato momento de dar crédito ao acaso pelo que o céu fez de propósito. Pare de chamar de sorte o que foi um resgate planejado nos conselhos da eternidade. Você não é um sortudo. Você é um guardado. Você não é um sobrevivente por acaso. Você é um protegido por um rei. A razão pela qual você está aqui, ouvindo esta mensagem, depois de tudo o que você já enfrentou, não é um testemunho da sua força, mas um testemunho retumbante da fidelidade do Deus que nunca dorme e que comanda exércitos em seu favor. Levante sua cabeça, respire fundo e comece a agradecer a Ele, não apenas pelas bênçãos que você pode ver, mas pela infinita misericórdia das batalhas que Ele lutou por você no silêncio, garantindo que o mal nunca chegasse à sua porta. E se o que você acabou de ouvir fez sentido em algum lugar profundo da sua alma, se você conseguiu identificar pelo menos um desses livramentos silenciosos na sua história, eu quero que você faça algo profético agora. Escreva nos comentários: obrigado pelas portas que o Senhor fechou. Vamos transformar este espaço em um memorial de gratidão pelos nãos de Deus que nos salvaram. E se você acredita que alguém precisa ouvir que a decepção que está vivendo pode ser, na verdade, um ato de proteção, compartilhe este vídeo. Deixe o seu like e se inscreva, porque a verdade que vamos explorar agora é uma das mais difíceis de aceitar, mas uma das mais libertadoras que existem. E continue comigo, porque o que vem a seguir vai conectar todas essas peças e te dar uma nova perspectiva sobre as suas maiores dores, garantindo que o mal nunca chegasse à sua porta. E essa verdade por si só já seria motivo para vivermos de joelhos em gratidão. Saber que somos vigiados, guardados, protegidos de perigos que nem imaginamos é um bálsamo para a alma. Mas a proteção de Deus é muito mais profunda, muito mais complexa e, por vezes, muito mais dolorosa do que imaginamos. Porque a proteção de Deus nem sempre se parece com um resgate espetacular. Nem sempre é o anjo abrindo a porta da prisão. Nem sempre
é o exército inimigo sendo aniquilado. Às vezes, meu amigo, minha amiga, e eu peço que você respire fundo para ouvir isso, a proteção mais poderosa e amorosa de Deus na sua vida vem na forma de uma porta que se fecha na sua cara. Vem na forma de um não, que ecoa no silêncio. Vem na forma de uma decepção tão avassaladora que te deixa sem chão. Esta é a parte da caminhada cristã sobre a qual poucos gostam de falar. Nós celebramos os milagres, os sims de Deus, as promoções, as curas, as restaurações. Mas e quando a resposta é o silêncio? E quando o resultado é a perda? E quando a oração que você fez com toda a sua fé resulta exatamente no oposto do que você pediu? É nesse lugar de dor e confusão que o inimigo vem sussurrar a sua mentira mais mortal. Deus te abandonou, ele não se importa, sua proteção falhou. E eu estou aqui hoje com a autoridade da palavra de Deus para te dizer que isso é uma mentira vinda do inferno. Porque muitas vezes é exatamente nesse não, nessa porta fechada, que a proteção de Deus está agindo em seu nível mais elevado e incompreensível. Alguns de vocês que me ouvem estão com o coração em pedaços por causa de um relacionamento que terminou. Você orou, você jejuou, você acreditou com todas as suas forças que aquela era a pessoa que Deus tinha para você. E de repente tudo desmoronou. A dor é real. A solidão é esmagadora. E você pergunta-se a Deus, por quê? Porque o Senhor permitiu isso. Mas, e se eu te dissesse que o seu Pai Celestial, que vê o futuro, que você não pode ver, olhou para a estrada da sua vida ao lado daquela pessoa e viu 5, 10 anos à frente, um abismo, e se ele viu que aquela pessoa, com seu caráter oculto, com suas feridas não tratadas, iria te desviar do seu propósito, apagar a sua luz e, no final, destruir a sua fé. E se o fim doloroso de hoje foi, na verdade, um anjo do Senhor te arrancando à força de um caminho que te levaria para a destruição eterna, a ferida de hoje pode ser a garantia da sua salvação de amanhã. Você está aí frustrado, talvez até com raiva de Deus por causa daquela oportunidade de emprego que não deu certo. Era o salário dos seus sonhos, a posição que você sempre quis. Todos os sinais pareciam dizer sim, e na última hora, a porta se fechou. Você se sentiu humilhado, rejeitado. Mas e se Deus, que sonda os corações e conhece os segredos mais obscuros, viu a cultura de corrupção que existia naquela empresa, e se ele viu a armadilha de assédio, de desonestidade, de comprometimento espiritual que te esperava por trás daquela porta bonita, e se ele sabia que o sucesso que você teria ali te custaria a sua integridade, a sua paz e, por fim, a sua alma. Aquele não, que soou como rejeição, foi na verdade o grito de proteção de um pai que te ama demais para te deixar ser comprado por um preço que você não poderia pagar. Nós somos como crianças pequenas que choram e fazem birra porque os pais não as deixam comer um doce colorido antes do jantar. A criança só vê o prazer imediato. Ela não entende que o pai está protegendo-a de uma dor de barriga, de uma cárie, de uma nutrição inadequada. Ela vê o não como falta de amor. O pai vê o não como o mais puro e protetor amor. Nós olhamos para a vida com a nossa visão limitada. Vemos o agora. Deus vê a eternidade.
Nós queremos o que nos faz sentir bem. Deus quer o que nos faz santos. Nós buscamos o conforto. Deus busca o nosso destino eterno. E se para garantir o seu destino, Ele precisar negar o seu conforto, Ele o fará. Porque o amor dele por você é um amor eterno, não um amor superficial. Pense na história de Ló, sobrinho de Abraão. Quando eles precisaram se separar, Abraão deu a Ló o direito de escolher a terra primeiro. A Bíblia diz que Ló olhou e viu as campinas verdejantes do Jordão, bem irrigadas, que pareciam como o jardim do Senhor. Era a escolha óbvia, a escolha próspera, a escolha lógica. Ele escolheu o melhor para os olhos. Mas aquela terra continha as cidades de Sodoma e Gomorra. Sua escolha, baseada na aparência, o levou para o epicentro da depravação e do juízo divino. E ele quase perdeu tudo, inclusive sua própria vida e sua família. Aquela porta aberta era, na verdade, uma armadilha. Quantas vezes nós oramos para que Deus abra portas que, na verdade, são portais para Sodoma. E quando Ele, em sua infinita misericórdia, as mantém trancadas, nós ficamos frustrados. Reclamamos, duvidamos do seu amor. Mas o não de Deus é tão protetor quanto o sim de Deus. Às vezes, é até mais. O atraso no seu plano não foi um obstáculo, foi um ato de misericórdia divina. A rejeição que você sofreu não foi uma prova de que você não tem valor. Foi a prova de que Deus te valoriza tanto que não te entregaria a algo ou alguém que te diminuiria. Lembre-se da história de Balaão, no livro de Números. Ele era um profeta, mas seu coração estava sendo seduzido pela ganância. Ele estava a caminho para amaldiçoar o povo de Deus em troca de uma grande recompensa. E no meio do caminho, a jumenta em que ele montava parou. Ela viu o que Balaão não podia ver, um anjo do Senhor de pé na estrada, com uma espada desembainhada na mão, pronto para matá-lo. Balaão, cego pela sua ambição, ficou furioso e começou a espancar o animal. A jumenta tentou desviar, prensando a perna dele contra o muro, e ele a espancou de novo. Ele estava lutando contra a sua própria proteção. Aquele anjo com a espada não era seu inimigo. Ele era a sua única chance de salvação. Aquele obstáculo no caminho era a misericórdia de Deus em ação, tentando desesperadamente impedi-lo de caminhar em direção à sua própria destruição. Quantos de nós estamos hoje espancando a nossa jumenta? Frustrados com o obstáculo, com o projeto que não avança com a pessoa que está nos atrasando, sem perceber que aquele obstáculo pode ser um anjo com uma espada desembainhada, enviado por Deus para nos salvar de nós mesmos. Confie no Deus que vê a estrada inteira, não apenas a curva que está à sua frente. Entregue a Ele suas decepções. Apresente a Ele suas portas fechadas e, em vez de perguntar por quê, comece a orar. Senhor, obrigado. Obrigado pelo que o Senhor viu e eu não vi. Obrigado pelo perigo do qual o Senhor me livrou, mesmo que tenha doído. Eu troco a minha compreensão pela sua soberania. Eu troco a minha vontade pelo seu cuidado protetor. Quando você chega a esse nível de confiança, a decepção perde o poder de te destruir. Porque você entende que nas mãos de um pai amoroso, até mesmo uma perda pode ser um resgate. E um coração partido pode ser o prelúdio de uma vida inteira de segurança e propósito verdadeiro. O não de Deus não é rejeição.
é redirecionamento, é proteção, é o mais profundo e incompreensível amor. E se essa verdade sobre a proteção de Deus nos nãos da vida trouxe algum tipo de paz ou nova perspectiva ao seu coração, eu quero te pedir para fazer algo poderoso. Escreva nos comentários: eu confio no redirecionamento de Deus. Vamos declarar juntos que a nossa confiança não está nas portas abertas, mas no Deus que controla todas as portas. Se esta mensagem está te abençoando, não guarde só para você. Deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas e se inscreva para continuarmos crescendo juntos. E, por favor, não saia daqui, porque agora vamos entender qual é a chave que liga e desliga todo esse poder celestial, e essa chave está mais perto de você do que você imagina. É o mais profundo e incompreensível amor. E quando começamos a entender que até as nossas dores podem ser ferramentas da proteção divina, uma pergunta fundamental precisa ser respondida. De onde vem toda essa autoridade? Quem dá a ordem que faz anjos se moverem, demônios recuarem, portas se fecharem e livramentos acontecerem? Porque se a nossa segurança dependesse da força dos anjos por si só, ainda estaríamos inseguros. Se dependesse da nossa própria bondade ou merecimento, estaríamos completamente perdidos. E é aqui, meu amigo, minha amiga, que chegamos ao coração do Evangelho, ao centro de toda a nossa fé. É absolutamente crucial que você entenda isto com cada fibra do seu ser. O poder não está nos anjos. O poder está em quem os envia. A autoridade que eles carregam não é própria. Ela é delegada. Eles operam sob a ordem, sob o comando, sob a bandeira do único nome que faz o céu, a terra e o inferno se dobrarem. O nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Os anjos são como os soldados de um exército de elite. Eles são poderosos, treinados, equipados. Mas um soldado, por mais forte que seja, não age por conta própria. Ele responde à hierarquia, à cadeia de comando. Ele obedece às ordens do seu general, do seu comandante. E o comandante em chefe dos exércitos celestiais, o general invicto de todas as batalhas espirituais, é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Toda essa atividade angelical que acontece em seu favor é um resultado direto da obra que ele consumou na cruz do Calvário. Quando Jesus derramou seu sangue, ele não apenas comprou o seu perdão, ele comprou a sua proteção. Ele não apenas te deu um passaporte para o céu, ele te deu acesso à embaixada do céu, aqui na terra, com toda a segurança que ela oferece. Pense no momento mais intenso da história da humanidade. Jesus está no jardim do Getsêmani, a poucas horas de ser preso e crucificado. O peso de todos os pecados do mundo está sobre seus ombros. Ele está em agonia, suando gotas de sangue. E então os soldados chegam. Judas o trai com um beijo. E Pedro, impulsivo e corajoso, como sempre, saca a sua espada e corta a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Ele tenta lutar uma batalha espiritual com armas físicas. Ele tenta defender o Rei do Universo com um pedaço de metal. E é nesse momento que Jesus nos dá um vislumbre impressionante da realidade espiritual que estava em jogo. Ele cura a orelha do homem e se vira para Pedro, dizendo palavras
que deveriam ecoar em nossa mente para sempre. Mateus 26, versículo 53. Você acha que que eu não posso pedir a meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Pare e pense no que Ele está dizendo. Uma legião romana tinha cerca de 6.000 soldados. Jesus está dizendo que com uma única palavra, um único pedido, Ele poderia ter instantaneamente mais de 72.000 guerreiros celestiais ao seu lado. 72.000 dos mesmos seres que sozinhos aniquilaram exércitos e rolaram pedras de túmulos. Aquele jardim seria palco do maior massacre da história. Nenhum soldado romano, nenhuma autoridade judaica, ninguém ficaria de pé. A cruz seria evitada. A dor seria cancelada. Mas a nossa salvação também. Ele tinha o poder. Ele tinha a autoridade para chamar o exército. Mas ele não o fez. Por quê? Por amor a você. Ele escolheu a cruz. Ele escolheu a dor. Ele escolheu a solidão para que você e eu nunca mais tivéssemos que estar sozinhos. Ele dispensou a guarda angelical naquele momento para que essa mesma guarda pudesse ser comissionada para nos proteger por toda a eternidade. A sua segurança hoje foi comprada pelo sacrifício dele ontem. Toda vez que um anjo se move em seu favor, é um eco da vitória de Cristo na cruz. É por isso que o inimigo de nossas almas odeia o nome de Jesus. Satanás, que a Bíblia descreve como o acusador dos irmãos, conhece essa hierarquia melhor do que ninguém. Ele era um anjo de alta patente, um querubim ungido que andava no brilho da glória de Deus. Ele conhece o poder e a organização dos exércitos celestiais. E ele sabe que contra a autoridade que emana do nome de Jesus, ele não tem a menor chance. Ele sabe que os anjos de Deus não são uma força independente. Eles são a força de execução do reino de Cristo. Quando você entregou sua vida a Jesus, você não apenas mudou seu destino eterno, você mudou seu status espiritual no presente. Você foi transferido do reino das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Você saiu de debaixo da autoridade do inimigo e foi colocado debaixo da cobertura de Cristo. E essa cobertura é a sua maior proteção. Andar com Cristo não é apenas uma decisão religiosa, é uma declaração de aliança militar espiritual. Você está dizendo ao universo inteiro: eu pertenço ao Rei Jesus. Eu luto sob a sua bandeira. Eu estou protegido pelo seu exército. É por isso que a sua fé é a chave que liga tudo isso. Quando você ora em nome de Jesus, você não está apenas usando uma palavra mágica no final da sua frase. Você está invocando toda essa autoridade do comandante dos exércitos. Você está pegando o seu pequeno problema aqui na terra e o conectando ao poder ilimitado do trono do céu. Sua oração se torna um ato de autoridade delegada. Você, como um filho amado do rei, está acionando o protocolo do reino, pedindo ao Pai, em nome do Filho, que envie seus agentes para agir. O inimigo não teme a sua força, a sua inteligência ou a sua determinação. Ele ri disso. Mas ele treme diante de um filho de Deus que se ajoelha com humildade e declara: eu não posso, mas o meu Deus pode. E em nome de Jesus, eu peço a proteção do meu Pai. Essa oração move os céus, porque ela não é baseada em quem você é, mas em quem você pertence. O sangue de Jesus na sua vida é como um selo
uma marca de propriedade que diz ao mundo espiritual: este aqui é meu, protegido, intocável, sem a permissão do Altíssimo. Os anjos de Deus não te obedecem. Eles obedecem a Deus. Mas eles são ativados em seu favor por causa da sua relação com Cristo. A sua fé em Cristo te dá o direito legal, a posição de filho, para clamar pela proteção que já te pertence por herança. É por isso que o inimigo trabalha tão arduamente para minar a sua fé, para te fazer duvidar de quem você é em Cristo. Porque ele sabe que um cristão que não tem certeza da sua identidade é um soldado que não sabe usar suas armas e não sabe como chamar por reforços. A autoridade que comanda os anjos é inquestionável. Ela derrotou o pecado, a morte e o inferno. Ela está assentada à direita de Deus Pai. E essa mesma autoridade, pelo milagre da salvação, foi estendida a você. Você é um co-herdeiro com Cristo. Você tem o direito de andar com a confiança de alguém que sabe que não está lutando sozinho. A sua segurança não está na ausência de problemas, mas na presença do poder que está por trás de você, ao seu redor, e lutando por você. A sua proteção é garantida não pelo poder dos anjos, mas pela autoridade do Rei que os comanda. E esse Rei é o seu Salvador, o seu Senhor, e o seu irmão mais velho, Jesus Cristo. E se você crê que a autoridade do nome de Jesus é a sua maior segurança, eu quero que você faça uma declaração de fé agora mesmo. Não guarde para você. Escreva nos comentários com ousadia: a autoridade de Cristo me cobre. Vamos encher este espaço com o nome que está acima de todo nome. Se esta mensagem está construindo algo novo e forte dentro de você, demonstre seu apoio com um like e se inscreva no canal para não perder a conclusão desta jornada. E de verdade, o que vou te dizer agora é o pulo do gato. É a parte que transforma tudo isso de uma bela teologia para uma prática diária que pode mudar o rumo das suas batalhas. Fique comigo. E esse Rei é o seu Salvador, o seu Senhor e o seu irmão mais velho, Jesus Cristo. Saber disso muda tudo. Entender que a proteção ao nosso redor responde diretamente à autoridade daquele que nos salvou, nos enche de uma confiança que o mundo não pode dar e nem tirar. Mas aqui está o ponto onde a nossa responsabilidade encontra a soberania de Deus. Aqui está a encruzilhada, onde a fé passiva se transforma em uma parceria ativa com o céu. Porque se a autoridade de Cristo é o poder que comanda o exército, então a sua fé é a mão que aciona o interruptor. Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu nos incluir em seus planos. Ele nos deu um papel a desempenhar nesta grande guerra espiritual. Você não é um mero espectador assistindo à batalha de uma arquibancada segura. Você é um soldado no campo, e suas ações, suas palavras e, acima de tudo, a sua fé têm um peso tremendo no mundo espiritual. Então, a pergunta que queima em nossos corações é: qual é a minha parte? Se existe um exército celestial à minha disposição, o que eu preciso fazer para viver na realidade dessa proteção? A resposta é tão profunda quanto simples, e ela está espalhada por toda a Escritura. Vamos voltar ao Salmo 91, o grande capítulo da proteção divina. Ele está cheio de promessas espetaculares: livramento do laço do passarinheiro, da peste perniciosa,
A promessa de que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirá. E claro, a promessa de que ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito. Mas como esse salmo começa, qual é a condição, o pré-requisito para que todas essas promessas se tornem uma realidade viva na nossa experiência? O versículo 1 nos dá a chave. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A palavra-chave aqui é habitar. Não é aquele que visita. Não é aquele que passa o domingo de manhã. Não é aquele que se lembra de Deus quando o problema aperta. É aquele que habita. Habitar significa fazer morada. Significa permanecer. Significa construir sua vida, seus pensamentos, suas decisões, seu refúgio, nesse lugar de intimidade e dependência de Deus. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico, é um estado de relacionamento. É viver em uma conexão tão constante com Deus que você se move debaixo da sombra da sua proteção. E é exatamente aqui que o inimigo concentra todo o seu ataque. Ele sabe que não pode lutar de igual para igual com os anjos de Deus. Ele sabe que não tem autoridade para desafiar o nome de Jesus. Então, qual é a sua principal estratégia? É te enganar. É te seduzir para fora do esconderijo. Ele quer te atrair para fora da sombra protetora, para o campo aberto, onde você se torna um alvo vulnerável. E como ele faz isso? Com as armas mais antigas e eficazes do seu arsenal, o medo, a dúvida e a ansiedade. O maior objetivo do diabo não é te destruir com um ataque frontal e espetacular. Seu maior objetivo é destruir a sua confiança em Deus. Porque ele sabe de uma verdade espiritual fundamental: um filho de Deus paralisado pelo medo é um soldado que soltou o seu escudo. Se ele conseguir te convencer de que você está sozinho, de que a sua oração não passa do teto, de que Deus está distante ou zangado com você, de que a promessa da proteção é apenas uma história bonita, ele já venceu a maior parte da batalha. Porque a fé é a moeda do reino. É com a fé que acessamos as promessas que já são nossas pela graça. Uma fé neutralizada pela dúvida é como ter a chave de um cofre cheio de tesouros, mas estar convencido de que a chave não funciona. É por isso que a sua parte nesta guerra começa na sua mente e na sua boca. Você precisa tomar uma decisão consciente de alinhar o que você fala com o que a palavra de Deus diz e não com o que os seus sentimentos ou as suas circunstâncias estão gritando. Quando a onda de medo vier te afogar, e ela virá, você tem uma escolha. Você pode se encolher no canto e concordar com o medo, dizendo: eu não vou conseguir, é o meu fim. Ou você pode se levantar e declarar a verdade em voz alta: não, o meu Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo é um mentiroso. Quando a ansiedade sobre o futuro tentar roubar o seu sono, apertando seu peito, você pode se entregar a ela, repassando todos os piores cenários na sua mente, ou você pode lutar de volta com a palavra. Você pode dizer: ansiedade, você não tem autoridade sobre mim. A palavra do meu Deus diz para eu não andar ansioso por coisa alguma, mas para entregar tudo a Ele em oração. E a palavra diz que Ele dará ordens aos seus anjos a meu respeito,
O meu futuro está guardado. Suas palavras têm um peso que você mal pode imaginar no mundo espiritual. Quando você fala a palavra de Deus em fé, você não está apenas tentando se convencer. Você está liberando uma arma espiritual. Você está servindo como um eco do céu na terra. Você está concordando com o que já foi decretado sobre você na eternidade. E essa concordância ativa o mundo espiritual em seu favor. Os anjos, segundo o Salmo 103, executam a sua palavra, obedecendo à voz do seu comando. Muitos teólogos acreditam que quando falamos a palavra de Deus, em fé, estamos dando aos anjos uma base legal para agir em nosso favor. Então, ore com autoridade. Não uma autoridade arrogante que vem de você, mas uma autoridade humilde que vem da sua posição de filho. Peça a Deus em nome de Jesus para comissionar seus anjos para proteger sua casa, sua família, seus filhos. Quando seus filhos saírem de casa, cubra-os em oração, declarando que o anjo do Senhor acampa ao redor deles e os livra. Antes de fazer uma viagem, ore e peça a Deus que envie seus anjos à sua frente para preparar o caminho e te guardar de todo mal. Isso não é superstição. Isso é se apropriar das promessas que estão na Bíblia para você. E, finalmente, a sua parte mais importante, viva uma vida de obediência. O caminho da obediência a Deus é o lugar mais seguro do universo. É a estrada principal que os anjos têm ordens expressas de patrulhar e proteger. Quando escolhemos deliberadamente desobedecer a Deus, quando nos entregamos ao pecado conhecido e não confessado, é como se estivéssemos voluntariamente saindo da estrada principal e pegando um atalho escuro e perigoso por um território que pertence ao inimigo. Deus ainda pode te resgatar de lá em sua misericórdia. Mas por que se colocar em risco? A desobediência é como entregar ao inimigo um mapa com a sua localização e uma brecha na sua armadura. Não dê a ele essa vantagem. Lute pela santidade. Seja rápido em se arrepender. Mantenha sua consciência limpa diante de Deus. Porque uma vida que busca agradar a Deus é uma vida que caminha naturalmente debaixo de uma cobertura celestial. Sua parte não é lutar com suas próprias forças. Sua parte é habitar, confiar, declarar a palavra, orar com autoridade e obedecer. É você fazendo a sua parte na terra para que o céu possa fazer a parte dele em seu favor. Não seja um cristão passivo. Seja um parceiro ativo do Deus que te ama e que designou um exército inteiro para garantir que você complete a sua carreira e chegue em casa em segurança. E se você decidiu neste momento ser um parceiro ativo de Deus, se você tomou a decisão de habitar, confiar e obedecer, eu quero que você cele essa decisão no mundo espiritual. Escreva nos comentários com toda a sua convicção. Eu escolho habitar no esconderijo. Que esta seja a sua declaração de compromisso. O seu like é o seu amém. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque a conclusão que estamos prestes a ter vai amarrar tudo isso com uma promessa que vai te sustentar nos dias mais difíceis. E como eu prometi no início, a revelação final sobre a ação dos anjos está chegando e ela vai mudar a sua forma de ver
as coincidências, para garantir que você complete a sua carreira e chegue em casa em segurança. Mas tudo isso que falamos, a realidade invisível, a identidade dos guardiões, os livramentos silenciosos, a proteção, nos nãos de Deus, a autoridade de Cristo e o nosso papel ativo de fé. Tudo isso pode parecer apenas uma bela teoria, uma teologia inspiradora se não soubermos como traduzi-la em ações concretas no nosso dia a dia. A pergunta que realmente importa é: e amanhã? Quando o despertador tocar, quando a luz do sol entrar pela janela e um novo dia cheio de incertezas começar como essa verdade, muda a maneira como eu coloco meus pés para fora da cama, como ela altera a forma como eu olho para o meu chefe, para a minha conta bancária, para o diagnóstico médico em cima da mesa, para a rebeldia do meu filho? A resposta é: ela muda absolutamente tudo. Ela não é um analgésico para te fazer esquecer dos problemas. Ela é um fortalecedor para te fazer encarar os problemas com uma perspectiva completamente diferente. Viver consciente da proteção celestial ao seu redor não significa que você não terá mais desafios. Jesus nunca prometeu isso, mas significa que você nunca mais enfrentará um desafio sozinho. Primeiro, essa verdade te liberta para andar com uma ousadia santa. O medo te paralisa porque ele te faz sentir pequeno, fraco e sozinho. A fé te impulsiona porque ela te lembra que você é guardado pelo Deus Todo-Poderoso e seu exército. Isso significa que você não precisa mais viver olhando por cima do ombro, calculando cada risco com medo do que o futuro pode trazer. O seu futuro não está nas mãos de um chefe instável, de uma economia volátil ou de um acaso cruel. O seu futuro está firmemente seguro nas mãos do Deus que já despachou seus guardiões à sua frente para aplainar os caminhos tortuosos e te proteger das armadilhas que você nem sabe que existem. Você pode entrar naquela reunião importante não com a arrogância de quem se acha melhor, mas com a calma de quem sabe que não está sozinho. Você pode iniciar aquele projeto desafiador não com a garantia do sucesso, mas com a certeza da presença de Deus em cada passo. A ousadia santa não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar do medo, porque você sabe em quem você crê. Segundo, essa verdade te dá acesso a uma paz que o mundo não entende. O apóstolo Paulo a chamou de a paz de Deus que excede todo o entendimento. Por que ela excede o entendimento? Porque ela não faz sentido lógico. Não é a paz que vem quando todas as contas estão pagas e todos os relacionamentos estão perfeitos. Essa é a paz que o mundo oferece, uma paz frágil que depende das circunstâncias. A paz que vem de saber que você está guardado é uma paz que pode coexistir com a tempestade. É a paz de Jesus dormindo no barco, enquanto as ondas ameaçavam afundá-lo. Os discípulos estavam em pânico porque olhavam para as ondas. Jesus dormia em paz porque seu Pai estava no controle das ondas. Quando a crise vier, quando as notícias ruins chegarem, enquanto o mundo ao seu redor entra em pânico e corre em círculos, você pode encontrar um lugar de descanso no esconderijo do Altíssimo. Você pode respirar fundo e dizer: meu corpo pode estar no meio desta tempestade, mas minha alma está ancorada na rocha que é inabalável. Minha segurança não vem do meu governo, do meu emprego
ou da minha saúde. Minha segurança vem do trono do céu, e esse trono não pode ter abalado. Essa paz é o seu maior testemunho para um mundo ansioso e desesperado. Terceiro, essa verdade te ensina a andar de cabeça erguida, não com orgulho, mas com a dignidade de um filho do rei. A vergonha de seu passado, as acusações do inimigo, as opiniões negativas das pessoas, tudo isso perde o poder quando você entende quem você é e quem te protege. Quando você entra em uma sala, você não entra sozinho. A presença do Deus vivo e a comitiva do céu entram com você. Quando você fala a verdade em amor, sua voz ecoa a autoridade de um reino eterno. O medo, como eu disse, é uma neblina. Ele tenta distorcer sua percepção, fazendo você se ver como uma vítima, um coitado, um derrotado. Recuse-se a viver na neblina. Levante sua cabeça, alinhe sua postura espiritual e ande como quem você realmente é, um herdeiro do reino guardado pela força de elite do céu. E como você pratica tudo isso? Comece com a gratidão. A partir de hoje, mude o foco das suas orações. Sim, continue apresentando seus pedidos e suas necessidades a Deus. Mas separe um tempo todos os dias, talvez logo ao acordar ou antes de dormir, para agradecer a Deus especificamente pela proteção invisível. Agradeça a Ele pelo acidente que não aconteceu. Agradeça a Ele pela doença que não te pegou. Agradeça a Ele pela porta que Ele fechou e que te salvou de um problema que você nem imaginava. Agradeça pelas amizades falsas que foram removidas da sua vida. Agradeça pelos planos do inimigo que foram frustrados enquanto você dormia. Fazer isso tem um poder transformador. A gratidão pela proteção que você não viu fortalece a sua fé para enfrentar as batalhas que você pode ver. Ela reprograma sua mente para procurar a mão de Deus em tudo, não apenas nos milagres óbvios. Ela te transforma de um reclamador crônico em um adorador resiliente. E aqui está a revelação que eu prometi. Muitas vezes, a ação dos anjos em nossa vida é tão sutil que a chamamos de boa ideia ou coincidência. Sabe aquele pensamento que vem do nada, te alertando para ligar para alguém? Aquela ideia de checar os pneus antes de uma longa viagem. Aquela vontade súbita de orar por um filho que está longe. Muitas vezes, esse é o sussurro de um anjo guardião no seu espírito. A maneira como o céu te guia e te protege nos detalhes do dia a dia. Comece a prestar atenção a esses impulsos do Espírito Santo. Nem todo pensamento que cruza sua mente é seu. Aprenda a discernir a voz suave e protetora de Deus, muitas vezes entregue por seus mensageiros, te guiando para longe do perigo e em direção ao caminho seguro. Aquelas coincidências que te salvaram podem ter sido, na verdade, encontros divinamente orquestrados por agentes celestiais trabalhando nos bastidores da sua vida. Então, como você acorda amanhã? Você acorda e antes mesmo de pegar o celular, você diz: bom dia, Pai. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Obrigado por ter me guardado durante a noite. Eu me coloco debaixo da sua proteção hoje. Envia teus anjos à minha frente. Guarda minha família. Guia meus passos. Que eu ande em ousadia, paz e dignidade
como teu filho amado. E então, você se levanta e enfrenta o dia não mais como um alvo indefeso, mas como uma fortaleza ambulante cercado por todos os lados pelo poder do céu. Essa é a sua herança. Viva nela. E chegamos ao final da nossa jornada de hoje, mas ao começo de uma nova maneira de viver. Se cada parte desta mensagem construiu em você uma fé mais forte e uma confiança mais profunda, eu quero que você cele este momento com uma declaração final nos comentários. Escreva com toda a força do seu coração: eu sou guardado pelo exército de Deus. Que o mundo espiritual ouça a sua confissão de fé. Seu like e sua inscrição são a sua forma de dizer amém e de nos ajudar a espalhar esta verdade. E se esta mensagem te tocou, não a retenha. Seja um mensageiro de esperança e compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que está precisando se sentir protegida hoje. Como uma fortaleza ambulante, cercado por todos os lados pelo poder do céu. Essa é a sua herança. Viva nela. Porque a profecia misteriosa sobre os anjos que te protegem, no final das contas, não é tão misteriosa assim. Ela não é um segredo guardado para poucos escolhidos. Ela é uma carta de amor aberta, escrita com o sangue de Jesus e revelada em cada página da Escritura Sagrada. É a promessa de um pai que olha para você com todas as suas falhas e imperfeições e te ama com um amor tão feroz, tão incondicional, que ele literalmente move o exército do céu para garantir a sua segurança. A verdade sobre os anjos de Deus não é em sua essência sobre os anjos, é sobre o coração de Deus. Os anjos são a prova visível no mundo espiritual do cuidado invisível do Pai. Eles são a manifestação do seu zelo. São a evidência palpável da sua promessa de que Ele nunca te deixará nem te abandonará. Eles são a garantia viva de que desde o momento em que você disse sim para Jesus, até o dia em que seus olhos se fecharem para este mundo e se abrirem na eternidade, você não dará um único passo, não respirará uma única vez fora da cobertura protetora do seu Criador. E um dia, quando a nossa jornada aqui terminar, a Bíblia nos diz que serão os anjos que nos carregarão para casa, como na história de Lázaro, o mendigo que, ao morrer, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Sua escolta celestial, que te guardou em vida, será a mesma que te conduzirá com honra à presença do Rei na glória. Eles estarão com você até o fim e te receberão no começo da eternidade. Mas talvez, enquanto eu falo tudo isso, o seu coração esteja apertado. Talvez você esteja do outro lado desta tela pensando: tudo isso é lindo, mas não parece ser a minha realidade. Eu não sinto essa proteção. Minha vida é um caos constante. Eu me sinto sozinho, desamparado, esquecido. Se essa é a sua voz interior, eu preciso te dizer, com todo o amor do meu coração, talvez seja porque você está tentando lutar as suas batalhas do lado de fora dos muros da cidade. Você está tentando sobreviver no campo aberto quando o rei está te convidando para entrar no castelo, para habitar no esconderijo do Altíssimo. A proteção que eu descrevi hoje não é um benefício universal para todos. Ela é uma promessa de aliança para os filhos da aliança. E a porta de entrada
para essa aliança, para essa família, para essa cidadania celestial, tem um nome: Jesus Cristo. Hoje, neste exato momento, Ele está de pé na porta do seu coração, te convidando a entrar para dentro da sua proteção. Ele não te força. O convite é gentil. Ele te chama para entregar a Ele o peso da sua vida, a sujeira dos seus pecados, o controle das suas batalhas. Ele te chama para parar de lutar sozinho e se render ao comandante que nunca perdeu uma batalha. Se você nunca fez essa decisão, este é o seu momento. Não é uma coincidência você estar ouvindo isso. É um chamado divino. Onde quer que você esteja, você pode simplesmente orar com a sinceridade do seu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que tenho tentado viver a vida com as minhas próprias forças e tenho falhado. Eu acredito que o Senhor morreu na cruz por mim para pagar o preço dos meus pecados e me dar uma nova vida. Hoje eu me arrependo e te peço perdão. Eu abro a porta do meu coração e te recebo como meu único Senhor e Salvador. Entra na minha vida, me lava com teu sangue e me coloca debaixo da tua proteção. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu sou teu. Se você fez essa oração, o céu está em festa. A sua cidadania acabou de ser transferida. E todas as promessas que falamos hoje, incluindo a guarda dos anjos, se tornaram a sua nova realidade, a sua herança eterna. E para vocês, meus irmãos e irmãs, que já pertencem a Cristo, mas que talvez tenham se esquecido da magnitude da proteção que os cerca. Para vocês que têm andado de cabeça baixa, sobrecarregados pelo medo e pela ansiedade. O meu apelo final é: levantem-se. Sacudam a poeira da dúvida. Parem de dar mais crédito às ameaças do inimigo do que às promessas do seu Deus. Olhem para além das suas circunstâncias, que são temporais, e fixem seus olhos na realidade do mundo espiritual, que é eterna. O seu Deus reina. O seu trono está firme. O seu exército é invencível. O seu nome tem todo o poder. E você não é um acidente, não é um erro, não é um caso perdido. Você é um filho amado, uma filha querida, lavado pelo sangue do Cordeiro, selado pelo Espírito Santo e guardado pelo exército do Deus vivo. Então, saia daqui hoje e ande diferente. Fale diferente. Ore diferente. Ame diferente. Viva não mais como um órfão assustado, mas como um herdeiro confiante. Porque você nunca jamais, em nenhum momento da sua existência, desde o seu primeiro choro até o seu último suspiro, e por toda a eternidade, esteve ou estará sozinho. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que a certeza da sua proteção te dê coragem para enfrentar o amanhã. E que a presença dos seus anjos te lembre a cada passo que o Deus do universo está neste exato momento cuidando de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.